Então, boa noite. Eu acho que a gravação já começou aqui. Eu, professor Gilson, estamos mais uma vez no nosso curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné. Então, hoje a gente vai tentar fazer um panorama de algumas formas, assim, gramaticais do grego, que é interessante que a gente perceba. Então, primeiro de tudo, dê uma olhadinha aqui no artigo, né? Percebam aqui o artigo, né? Ro, ré, to, né? Então, olha, o artigo, né? Ro, ré, to, né? Então, é assim, ro é o artigo masculino, né? Ro, então seria o, né? Ré seria a, né? E o to seria o neutro, né? O, a, né? Aí o acusativo, como é que seria? Ton, o feminino seria ten. Vocês não viram isso muito nos textos, mas vocês vão ver ten, to, seria o neutro, né? Perceba que o nominativo e o acusativo aqui são iguais no neutro. Aí o genitivo, tu, tes, tu. Aí para o dativo, toi, tei, toi. Isso tudo no singular, no número singular. Aí a gente descendo aqui para o plural, para o plural, tem umas formas que vocês já viram. Então, roi, rai, tá. Então, aqui seria os, as, né? As coisas, né? Tá, normalmente pode significar as coisas. As coisas. Aí, tus, acho que vocês já viram tus, tas, né? Acho que não tenho certeza, acho que vocês não viram tas ainda, mas vai aparecer nos textos a partir de agora. Tas, né? Que seria o acusativo plural, seria as, né? Tá, seria as coisas, né? Também tá no acusativo. Aí, genitivo, ton, ton, ton. Perceba que tem uma que é idêntico, né? Nos três gêneros. Aí, tois, aqui do dativo. Tois, tais, tois. Aí aqui eu acho que vocês já viram, já tois, tais. Vocês viram tois agrois e tais Atenas. Acho que vocês lembram, né? De tois agrois, tais Atenas. Então a gente, em tois agrois, era nos campos. Em tais Atenas, seria em Atenas, nas Atenas, né? Nas terras atenienses, né? Então, o primeiro assim, paradigma que vocês têm que tentar dominar é esse do artigo. Não é uma coisa tão difícil, mas assim, o que você tem que perceber é que o sistema como um todo não é tão regular quanto o artigo. E uma coisa que vocês têm que perceber é que no dialeto ático, né, o dialeto ático, no singular, ele vai preferir esse eta, né, a letra eta. Vai puxar para usar essa letra eta. Mas em outros dialetos, no lugar desse eta, vai aparecer às vezes um alfa nas terminações das palavras femininas. E aí isso às vezes vai ficar meio misturado, às vezes vai ficar todo um alfa, vai aparecer. Perceba que aqui no singular tem um eta, né? Ré, ten, tes, tei. E no plural tem alfa. Rai, tas, ton, tais. E aqui nesse ton, a gente pode, às vezes você vai ver em outros dialetos que vai aparecer um alfa. Então em outros dialetos não vai ser ton, vai ser taon, taon, taon. Então tinha um alfa ali ao lado daquele ômega. Então, em alguns dialetos, você vai do grego antigo, você vai ver essa separação, vai aparecer um alfa ali nas terminações, taon no lugar de tom. Deu para entender isso, gente? Isso quando você for pensar em terminações. Aí agora, a gente vai ver aqui os substantivos da primeira declinação. Então aqui ele dá como exemplo aqui a palavra boé, que é grito, né? Ré, boé. Então quando tem assim, boé, vírgula, ré, ele está dando o gênero. É como se ele dissesse, olha, essa palavra é feminina. Ele tem assim, ré, né? Aqui, ó, vírgula, ré. O que ele está querendo dizer com isso aqui nessa tabela olha, essa palavra é feminina. Boé, ré. Na verdade, ele está querendo dizer assim, ré, boé. Que ele está querendo dizer que essa palavra é feminina. É o grito, o grito. Aí aqui no singular, boé,
boen, boés, boei, plural, boai, boás, boon, boais. Então perceba aqui, tem um bem característico do dialeto ático e do koiné também, essa veio aparecer esse eta, né, no singular aqui das palavras da primeira declinação, né, um eta, no lugar de um alfa. No plural aparece alfa. No genitivo aparece um ômega, mas no genitivo plural. Mas nas outras formas aparece um alfa, enquanto que lá no singular aparece um eta. Boé, boai, boen, boás, boés, boon, boei, boais. Tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar? Tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo. Aí aqui, quando a gente vai para o próximo paradigma, aporia, reaporia, a perplexidade. A aporia pode ser a confusão, o problema, você está sem saídas, você está numa situação difícil, né? Reaporia, né? Reaporia. Aí, aporian, aporias, aporiai, aporiai, aporias, aporion, aporiais. Então perceba que aqui, em aporia, tem uma diferença. Não tem aquele eta que apareceu lá em boé, em reboé. Em aporia apareceu agora um alfa, e esse alfa ele predominou no singular, apareceu em todas as formas aqui no singular. Aporia, aporian, aporias, aporiai. Tudo bem, gente? Deu para compreender isso aí? E aí a gente vai chamar esse alfa de alfa puro. Alfa puro. E normalmente a gente vai dizer que vai aparecer esse alfa puro quando antes dele aparecer uma de três letras. Ou um Ró, ou um Y, ou um Iota. Aqui no caso é um Iota. Tá vendo? Aporia, aporia. Então tem o Iota, né? Então esse Iota, né, vai me fazer pensar, esse aqui é alfa puro. Então eu vejo aporia, reaporia, eu penso, alfa puro. Vai ser, o genitivo vai ser tes aporias. E o dativo vai ser tei aporiai. Aqui não está acompanhado do artigo, mas se você quiser, você pode colocar o artigo nas suas anotações, né? Reaporia, né? Aí ten aporian, aí tes aporias, tei aporiai. E aí vai. Hai. Sim, o que está perguntando aqui, Eduardo, pelo iota, pelo Ró e pelo Y. Ró, Y, iota, normalmente. É o que a gente chama de alfa puro. Aqui no caso é um iota. Aí no terceiro exemplo, temos retálata. Retálata não tem o alfa puro, porque antes desse alfa tem um tal, não é um Ró, não é um Y, não é um iota. Então a gente sabe que não vai ser um alfa puro, vai ser um alfa que a gente chama de alfa misto. Alfa misto. Porque, o que é que a gente chama de alfa misto? É isso aqui, ó. Retálata, aí ten talatan, isso, nominativo, acusativo, olha, manteve, né, o alfa, e há um alfa breve, não é um alfa longo aqui nesse caso, mas às vezes vai ser longo, às vezes vai ser breve. Mas quando chega no genitivo, vai ser tes talates. Quando vai para o dativo, vai ser tei talatei. Tei talatei. Então aqui, por isso aqui vai ser o misto, né, que a gente chama. Um alfa misto, porque no genitivo singular e no dativo singular vai aparecer um eta. Em lugar de aparecer um alfa, vai aparecer um eta. Talates no genitivo singular e talatei no dativo singular. Mas quando você vai para o plural, aparece os alfas lá de novo. Ó.
talatai, talatas, melhor, isso, talatas, talaton. Aliás, aqui tem um erro de digitação, não deveria ter dois acentos, deveria ser talaton. Esse acento aqui tá errado, deveria ser talaton. Professor, Oi. o senhor pode repetir as características do alfa misto? É não ter, não, melhor dizendo, primeiro de tudo, no nominativo singular não tem antes do alfa um ró, um y ou um iota. Tá vendo aqui tem um tal? Tem dois tal, na verdade? Tal, tal, talata. Então antes desse tal aqui, antes desse alfa, tem dois tal, né? Você ia dizer o quê? Eu falei sim. Ah, tudo bem. Aí, ele é misto por quê? Porque quando chega bem aqui embaixo, no genitivo, no dativo, esse alfa que aparecia no nominativo ou no acusativo, não vai aparecer aqui. Aqui vai aparecer um eta. Olha, um eta aqui no genitivo singular e um eta no dativo singular. Ó. Talates, talate. Então vai trocar, né? No lugar desse alfa, vai aparecer um eta. Ó, talates, talate. Por isso é misto, alfa misto, misto com eta. Alfa misto com eta. Tudo bem, gente? E aí, isso aqui é o básico do básico do que a gente chama de primeira declinação do grego antigo. São esses três modelos. Você pode também ver algumas palavras que vai ter um alfa longo e algumas que vão ter alfa breve, mas não é tão relevante, não. Aí, quando você vai aqui para outra página, deixa eu ir bem aqui para o começo da página. Sim, tá. Pronto. Aí aqui, olha, é o Ronaltes. Ronaltes é o marinheiro. Vai dar pra gente a palavra nauta, né? Nauta, tipo astronauta. Né? Não tem um astronauta, né? Nautes é o marinheiro. Então, Ronaltes é uma palavra que ela é da primeira declinação, mas ela é masculina. Então, a gente tem aquele botou aquele artigo aqui, vírgula, ro, para poder você saber que essa palavra é masculina. Então, Ronaltes é o marinheiro. Tonauten seria o marinheiro, né? Objeto direto. Aí, tunauto, né? Seria do marinheiro. Aí, tei não. Toi nauten seria para o marinheiro, né? E aí, pelo marinheiro. Ó nauta seria, né? Ó marinheiro, né? O vocativo. E aqui, roinautai, né? Seria, né? Os marinheiros. Aí, tus nautas seria, né? Para os marinheiros, objeto direto, né? Tonauton, dos marinheiros, né? Aí, tois nautas, para os, seria nos marinheiros, pelos marinheiros, né? Alguma coisa assim, não? Com marinheiros, objeto indireto. Nautas. Percebam que aqui é uma palavra masculina. No grego é uma palavra masculina. Não sei se o Emanuel está discutindo aqui se no latim era uma palavra feminina ou não, mas no grego era uma palavra masculina. Só que ela é uma palavra da primeira declinação. Então tem uns alfas, tem uns zetas, e esses alfas e esses zetas vão dar a impressão de feminino, mas não. Vão dar, na verdade,
isso aqui vai ser acompanhado pelo o artigo no masculino. O artigo vai estar no masculino, os adjetivos vão também estar no masculino. Então aqui eu vou dizer Ronautes. Eu não vou dizer Renautes, eu vou dizer Ronautes, quero dizer o marinheiro, o nauta. Aí perceba aqui que então tem algumas coisas que vão ser diferentes. Primeiro, no nominativo singular vai aparecer um sigma. Então não é Ronaute, é Ronautes. Então é eta sigma aqui, né, no nominativo singular. E lá no genitivo, onde seria normal ter esse eta sigma, vai ter ômicron y, o ômicron y. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Deixa eu ver aqui. Por último, aqui o Eduardo. Deixa eu ver aqui. O Eduardo estava perguntando: é possível feminizar para Renautes, a marinheira? Algumas palavras é possível fazer isso fácil. Essa aí eu não tenho certeza. Não tenho certeza se não havia outra palavra para a marinheira, para dizer a marinheira. Mas normalmente era possível fazer isso aí que você está falando. Mas eu já vi mais na segunda declinação, nas palavras femininas da segunda declinação. Quando você tinha uma palavra derivada, né? Normalmente você podia só trocar só o artigo, né? E aí você mantinha a palavra do mesmo jeito. Mas no caso, nautes, provavelmente você virar para poder ir para o gênero feminino, você ia mudar isso aqui e viraria renauta. Provavelmente viraria renauta ou renaute. Aqui tem esse sigma. Esse sigma no nominativo é estranho. Esse sigma ele deveria aparecer no genitivo. Seria ser tes nautes ou tu nautes, né? Uma coisa assim. Mas aqui não. Eta, sigma vai aparecer no nominativo. E no genitivo, no lugar de eta, sigma ou de alfa, sigma, vai aparecer ômicron y, u. Deu para compreender isso? Mas no dativo fica eta e outro subscrito. Então fica toi naute. Só muda ali, né, no nominativo e no genitivo singular, né? Tem o eta, sigma e o ômicron y. Isso aqui para usar as palavras femininas da primeira declinação terminadas em eta, sigma. Mas também tem um outro grupo, que são as terminadas em alfa, sigma. Então, Neanias, que é o rapaz, o jovem, né? Roneanias, né? Então, você vai ser declinado assim: Roneanias, Toneanian, Tu Neanio, Toi Neaniai, O Neania. E aí você perceba que ele é quase um alfa puro, porque antes desse alfa tem um iota. Então, qual eram as três letras? Rho, Y, iota, né? Rho, Y, iota. E aqui tem o iota, né? Antes do alfa. Então, é quase como se fosse um iota puro. Vocês viram já nos textos, vocês viram o nome do Xantias. Xantias é um nome próprio, né, que significa o loiro, né, o Xantias, o amarelo, e que ele entra aqui nesse paradigma. Roxantias. Então vai ser, como é que vai ser a declinação de Xantias? Vai ser Roxantias, Tonxantian, Tuxantio, aí Toixantiai, Oxantia. Tá dando para entender como é que vai ser a declinação de Xantias?
E o plural fica, não tem plural de Xantias, né? A não sei que você esteja falando de duas pessoas do mesmo, que tem o mesmo nome, né? Aí seria, mas aqui, ó, jovem, rapaz, né? Tem Neaniai, Neanias, Neanion, Neanias, e aí vai. E aí, se você for estudar o Novo Testamento, vai aparecer algumas palavras importantes, nomes de profissões que vão se parecer com nautes, como vai aparecer, por exemplo, matetés, profetés, né? Profetas, eu não lembro se é matetés ou é matetes, mas isso vai aparecer, né? Que é o discípulo e o profeta, profetés, né? O discípulo, o profeta. Uh, profetés. Deixa eu ver aqui se eu acho que não. É, profetas. Não é profetés, é profetas. Profetas. Profetas vai ser, né, vai ser uma palavra assim de tipo uma profissão. Então vai haver muito nome de profissão, né? Que vai estar na primeira declinação, mas que são palavras masculinas, como profetas ou matetés, né? Que é o discípulo, né? O aprendiz, o aluno, né? Tudo bem, gente? Então, olha, a gente viu aqui ó, as palavras, como é que é o modelo, né, das palavras masculinas da primeira declinação. Aí deixa eu ver se eu desço agora um pouco a tabela aqui. A gente tem que conseguir ver hoje também assim os substantivos da segunda declinação. Eu acho que é totalmente válido a gente conseguir ver mais essa tabela aqui hoje. Então, da segunda declinação, vocês já viram palavras como essas aqui: anthropos, anthropos, anthropon, anthropo, anthropoi, anthrope, anthropoi, anthropos, anthropon, anthropois. Então, vocês já viram palavras masculinas, né, da segunda declinação. Vocês já viram palavras como vocês viram a fazenda, né? Que era o cleros, né? Cleros, cleron, clero, cleroi, clere, cleroi, clerus, cleron, cleros. Provavelmente vocês viram, né? A fazenda. Vocês viram a gross, né? Vocês viram o campo, né? Agros, agrona, agru, agroia, agré, agroi, agrus, agrona, agrus. Isso sem fazer um esforço de fazer uma acentuação muito bem precisa. Vocês viram palavras vocês viram já várias palavras, né, da segunda declinação, seguindo esse mesmo modelo de anthropos. Não importando muito a acentuação, mas importando mais a terminação. No caso aqui, ômicron sigma, ômicron ni, ômicron iota, ômega iota subscrito, epsilon, aí ômicron iota, ômicron y sigma, ômega ni, ômicron iota sigmas. Lembrando que essas aqui está na sequência nominativo, acusativo, genitivo, dativo, vocativo, mas pode também ser apresentado em outra sequência. Aí, toergon é o modelo para as palavras neutras da segunda declinação. Então, toergon toergon, né? Aí, tuergo, toergoi, né? Taerga, tonergon. Aí, tois ergois. Então perceba que tem
uma semelhança entre o masculino e o neutro. A diferença é que no neutro vai aparecer às vezes um ni, né, no nominativo, e no plural vai aparecer um alfa. No lugar desse ômicron ni aqui vai aparecer às vezes um alfa, né, no plural. E aí você vai ter uma semelhança, né, entre o nominativo e o acusativo vão ser iguais. E aqui não tem o vocativo, mas o vocativo também é igual. Então é nominativo, acusativo e vocativo nas palavras neutras são iguais. Aí o que vai ser diferente vai ser o genitivo e o dativo. Ergo, ergoi. Ergo, ergoi. E aqui no plural, ergon, ergois. Mas olha como é que vai ser o plural. Erga, erga. Tanto o nominativo, o acusativo e também o vocativo que não tem aqui também vai ser igual. Então aqui é o trabalho, a tarefa, né? Ergon. Vocês viram dendron, dendron, né? A árvore. Vocês lembram? Dendron. Dendron vai ser semelhante a ergon, né? Dendron, dendron, dendro, dendroi, dendra, dendra, dendron, dendrois. Seguindo esse modelo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sim, pessoal. Só tô meio enrolada ainda com a questão de botar os artigos para acompanhar. Sim, sim. Aqui não tem os artigos, mas nas suas anotações, se você puder botar os artigos, ajuda. Ajuda a você identificar melhor qual é o gênero, do que você só colocar só o gênero aqui do lado, nominativo, acusativo, genitivo, dativo, porque os artigos eles vão ser menos diversificados. Não vai ter declinações para os artigos. Os artigos vão ter só aquelas formas formas que eu mostrei no começo. Então, se você colocar aqui no começo os artigos, ajuda você a lembrar de qual é o gênero dessas palavras. Aí aqui ele começa a dar exemplos da terceira declinação. Aí ele começa aqui no Aprendendo Grego, por limen, que é o porto. Não sei porque que ele começa por limen. Limen não é um bom exemplo, mas ele começa com limen. Ou melhor, limen, que é o porto, né? Então, rolimen, isso aqui é uma palavra masculina. Rolimen é uma palavra masculina, tem ali o artigo, né? Rolimen. Rolimen, melhor dizendo, rolimen. Rolimen, ton limena, aí tu limenos, aí toi limene, aí roi limenes, aí tus limenas, ton limenon, aí tois limessim. Aí na terceira declinação, perceba que tem algumas coisas que vão parecer bem diferentes para vocês. Por exemplo, no nominativo, às vezes vai aparecer um sigma e às vezes não vai aparecer um sigma. E às vezes vai haver uma mudança de radical entre o nominativo e o genitivo, ou as outras formas, os outros casos. Aqui lá no nominativo tinha um eta antes desse ni. E aí ele desaparece, vai aparecer um epsilon no lugar. Então lá no acusativo fica limena, no genitivo fica limenos, no dativo fica limene. A gente tinha visto nas outras, muito no dativo singular, o iota subscrito. Mas aqui, na terceira declinação, o iota não é subscrito, não. O iota aparece aqui, olha, limene. Então, olha, o iota aqui não é, na terceira declinação, não é subscrito no dativo. Então, o iota aqui, ele aparece muito bem. Ele se manteve, né? No dativo aqui, no limene. E aí, quando você vai para o plural, aparecem umas terminações diferentes, né? Limenes, limenas. Então, aquele epsilon sigma, né? Que às vezes vai
uma aparência de feminino, mas aqui na verdade é masculino, né? Limenas, a mesma coisa, vai dar uma aparência de feminino, mas no caso aqui é masculino. O genitivo vai ser igual às outras declinações, né? Em omega ni, né? Limenon. Aí tem aquele caso ali do o sigma. Aí o sigma vai causar várias irregularidades fonológicas ali no dativo plural. Nesse caso aqui, se fosse tudo regular, esperaria-se limense, porque antes o radical não estava lambda, iota, mu, epsilon, nu, não era assim o radical, né? Que vinha aparecendo, né, nas outras formas. Mas quando chega bem aqui, o nu diante do sigma, o nu cai. O nu, a nasal diante do sigma cai. E aí você aqui não teve uma queda do sigma intervocálico, mas às vezes há também uma queda do sigma intervocálico e uma contração entre as vogais. E fora isso, apareceu aqui esse ni entre parênteses, que é aquele mesmo ni que já apareceu em outras formas, outras palavras anteriores, que é um ni móvel. Ele vai aparecer quando na sequência tiver uma vogal ou quando tiver uma pontuação. Um de vocês comentou aqui do ni móvel. Foi Eduardo. Assim, por que o ni está entre parênteses no dativo plural? Porque ele é móvel, ele é eufônico. Ele vai aparecer quando na sequência tiver uma vogal ou uma pontuação. O Demi, quer fazer uma pergunta? Quero sim, professor. Teve até um colega que fez a pergunta aí sobre a colocação dos artigos dentro dos casos, né? É o seguinte, eu quero saber se é isso mesmo o que eu vou dizer agora. É porque o caso para a gente é um assunto em relação ao português, é um assunto novo, e aí é um pouco, a gente confunde um pouquinho. Mas, por exemplo, calepós é da segunda declinação, seguindo a mesma palavra antropos. É verdade isso? Calepós é da segunda declinação? Não, na verdade, ele parece com as terminações da segunda declinação, porque o problema é que calepos não é um substantivo. Calepos é um adjetivo. Então, assim, se a gente fosse olhar o calepos, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o calepos para vocês fácil aqui para poder achar aqui. O calepos, ele é um adjetivo. Então, ele vai ter, assim como o artigo não tem assim formas para o masculino, para o feminino e para o neutro? Sim. Então, o calepos, ele vai ter formas para o masculino, para o feminino e para o neutro. E eu vou... Certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o calepos para você. É porque... Só vou continuar o raciocínio da pergunta, tá bom? Pode ser? Pode, claro. Então, por exemplo, a gente está aprendendo que o objeto direto é o caso do acusativo. Então, por exemplo, a gente já leu em outros textos calepos estim micros. Então, o que diferencia, por exemplo, essa frase de outra frase, por exemplo, que a gente já viu, de outra frase, como, por exemplo, ruanthropos georgei ton calepon. O que diferencia é o caso, né?
porque uma, por exemplo, está no objeto, tá enquadrada em objeto direto, e outra está enquadrada no nominativo, é isso? Não, assim, na verdade, uma estaria no acusativo, né? E a outra estaria no nominativo. Isso. Tá. Aí a tradução seria diferente, né? Sim. Por exemplo, a tradução do Rocaleposestim micro seria a fazenda é pequeno, é isso? Ou o campo é pequeno? Não, assim, o problema é porque você trocou as palavras. Não era Rocaleposestim micros, era Rocleros. Rocleros. Desculpa, é Rocleros, desculpa. Isso. É Rocleros. Isso, era Rocleros estimicros. Então, isso. Então, Rocleros é que é a fazenda. Rocalepô seria o difícil, o homem difícil. O difícil, sim, o homem difícil. Eu confundi no raciocínio, mas é Rocleros mesmo, né? Então seria a fazenda é pequena. Aí está no acusativo, né? Isso. Sim. Não, espera aí. Tá no nominativo, você quer dizer, né? Nominativo, isso. Isso. Por causa do artigo ro. Mas também pela terminação, né? Isso, da terminação do Rocleros, né? Isso, o Rocleros, deixa eu mostrar de novo, vai ter a terminação semelhante aqui. O Rocleros vai ter. Deixa eu voltar aqui. Ainda não. Espera aí, acho que eu não. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se a gravação tá dando certo. Acho que tá gravando. Pronto, deixa eu só aqui. Olha, vocês estão vendo aí Roanthropos. Rocleros vai se declinar como Roanthropos. Rocleros é que era a fazenda. Então, Rocleros estimicros era a fazenda é pequena. Então, Rocleros está no nome nativo. Rocleros estimicros. E micros é um adjetivo, não é um substantivo. Micros vai ter três formas. Micros vai ter micros, micré, microno. Vocês estão entendendo? Vai ter uma terminação semelhante, que vai pegar assim, terminações semelhantes às terminações da primeira e da segunda declinação. Mas elas não é uma. Não pode dizer que micros tá na segunda declinação. Não é isso. Ela tá no masculino. A minha dúvida é só, por exemplo, no artigo Rocleros, nessa frase, e o Rocleros na frase Roanthropos Georgei Ton Calepos. Não, seria Tom Clero. Tom Clero, sim. Tom Clero. Porque os dois é a fazenda, só que um seria a fazenda é pequena e o outro seria o homem que cultiva a fazenda, é isso? Isso, exatamente. Então, um é acusativo e o outro é... Não, no primeiro é nominativo, no segundo é acusativo. Quando é o homem cultiva a fazenda, aí vai ter a terminação omicroni. Quando é Roanthropos Georgei Ton Cleron, vai ter o omicroni no final. E quando é Rocleros estimicros, vai ter omicron sigma. Ok, professor. Ok. Tranquilo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aí aqui. Deixa eu ver o que ele dá aqui na outra página. Eu não sei porquê.
Aí ele começa a dar aqui alguns exemplos, outros exemplos da terceira declinação. Deixa eu ver. Antes de. Bom, na sequência aqui, vou mostrar aqui o nix. Nix é da terceira declinação. Nix, ele é uma palavra feminina, eu acho. Renix, tem aqui, olha, o artigo. Renix é à noite, né? Renix. E aí vai ter uma variação do radical. Então, no nominativo é renix. Renix. O radical está bem pequenininho. Mas, quando vai para o genitivo ou para o acusativo, o radical aumenta. Fica nykta. Nykta no acusativo, né? Ten nykta, né? À noite, né? Objeto direto. Ten nykta. No genitivo fica tes nyktos. Tes nyktos. No dativo fica tei nykti. Tei nykti. E aí no plural, hainyktes. Hainyktes. No acusativo fica tas nyktas. Tas nyktas. No genitivo fica ton nikton. Ton nikton. E no dativo plural ficaria tais nixin. Nixin. Ou nixi ou nixin. E aí vai, aqui, olha, o meu objetivo aqui com esse material aqui é que você faça um panorama das formas. Estude aqui o panorama das formas. Mas eu estou sentindo falta de um adjetivo. Um adjetivozinho. Deixa eu ver se eu consigo achar um adjetivozinho aqui que seja legal assim. Deixa eu ver aqui. Quem falou alguma coisa? O Eduardo. Eduardo levantou a mão? Não, é só para esclarecer uma coisa. Pode perguntar. Esse imóvel, ele aparece, primeiro assim, é sempre quando ele precede vogal e mais o que mesmo? Quando na sequência tiver uma pontuação, uma coisa assim que vai fazer uma pausa. Uhum. Outra coisa, ele é característico da terceira declinação, ele aparece em outros também? Em substantivos da terceira declinação. No dativo plural. Ok. O que eu estava procurando aqui? Eu estava procurando um adjetivo, mas assim... Deixa eu ver se eu... Pronto, tá bem aqui no calos, calé, calon. Então, vocês estavam falando micros e calepos. O calepos, ele vai ser semelhante ao calos, calé, calon, que é um adjetivo. Então, olha, calos, calé, calon, ele é um adjetivo, ele não é um substantivo. Então, ele não pode dizer, você não pode dizer, olha, ele está na primeira, está na segunda declinação. Não é isso. Ele está ou no masculino, ou no feminino, ou no neutro. E ele tem terminações que são semelhantes às terminações dos substantivos da primeira ou da segunda declinação. Aí depende do tipo do adjetivo. Se o adjetivo for mais simples, ele vai ter essas terminações parecidas com a da primeira e da segunda declinação. Se for um adjetivo, às vezes, que só tem duas formas, uma para o feminino e para o masculino e uma outra para o neutro, aí ele vai ser mais complicado. Mas é legal quando ele tem três formas, é triforme, né? Às vezes a gente chama de primeira classe. Então aqui, ó, calos, calé, calon. Então aqui, ó, belo, bela, a bela coisa, né? Calon, calen, calon. Também, né? No acusativo, genitivo. Calu, calés, calu. Calói, calé, calói. Aí o vocativo, calê. O único que é diferente é no masculino, calê. Mas no feminino, o vocativo vai ser também calé. E no neutro vai ser calono também. Aí o plural aqui. Caloi, calai, calar. Calus, calás, calar. Calon, calon, calon. Dativo, calois, calais, calois. Tudo bem, gente?
resumindo, professor, então, assim, na verdade, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo, né? Então, na verdade, o adjetivo ele vai, como na primeira declinação só tem palavras femininas e masculinas, então, para ele concordar com alguma palavra da primeira declinação, ele vai aproveitar a declinação vai seguir essa declinação da primeira para masculinas e femininas. Como na segunda não existem palavras neutras na primeira declinação, a gente tem que pegar a declinação neutra da segunda declinação. Aí você tem, né, a concordância do adjetivo com o substantivo, qualquer gênero que for. É isso, né? Não, na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Do jeito que você está falando, parece que o adjetivo ele vai concordar com a declinação. Não, o adjetivo ele não concorda com a declinação. Ele concorda com o caso e com o gênero e com o número. Do substantivo, né? Isso, do substantivo. Aí o problema é... Na primeira declinação não tem palavras neutras, então ele tem que pegar a forma, a declinação do neutro, né? E aí a declinação está incluindo tanto caso, quanto gênero, quanto singular plural, da segunda declinação. Isso. Mas vamos pensar nas palavras que você já conhece. Você conhece uma palavra neutra? Assim de cabeça seria... Dendroso. Isso, dendron. Não é dendroso, não. É porque assim vai parecer que é masculino. Não é dendron. Dendron. Dendron é a árvore, né? Dendron. Então, se eu quero dizer a bela árvore, eu digo calondendron. Aí, por acaso, vai ficar igual. Vai ficar uma terminação igual. Calondendron. Mas, se eu quero dizer assim, rodôs se eu digo, vocês conhecem a palavra rodôs? Cabeça não sei. Rodôs, né? Assim, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi. E às vezes eu não consigo escrever uma palavra por problema de digitação. Às vezes é um problema de digitação. Deixa eu ver. Isso, é um caminho. Rodôs é o caminho. Rodôs. Seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Rodôs. Parece que eu escrevi. Deixa eu ver se eu escrevi certo. No celular eu acho que é mais fácil de eu escrever porque o teclado é mais intuitivo. No computador é mais difícil. Rodôs. Então, rodôs é a palavra que significa caminho, né? Rodôs. Aí você vendo assim, rodôs, você pode pensar que o rodôs seja uma palavra masculina. Mas não é. Rodôs é uma palavra feminina. É rodôs. Então, se eu quero dizer o belo caminho, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer calôs rodôs? Não, porque ela não é masculina. Isso, não, porque ela não é masculina, ela é feminina. Então vai ter que ser calé rodôs. Isso mesmo, Johnny. Calé rodôs. Então você não vai concordar, não é com a declinação. Você vai concordar com o gênero do substantivo, com o caso, com o número do substantivo. Não, mas
aqui a gente tem o adjetivo de primeira classe, ele pega tanto a primeira quanto a segunda declinação para justamente incluir o neutro, porque na primeira declinação não tem palavras neutras. Então, você precisa pegar a forma do neutro, que é da segunda declinação, para poder concordar o adjetivo quando a palavra for neutra. Isso, sim, verdade. Então você quis dizer assim, tipo, não dá. Se o adjetivo ele é dos adjetivos mais simples possíveis, né? E se a gente chama ele de adjetivo de primeira classe, ele vai pegar o neutro da primeira declinação? Não, não é possível, porque não tem neutros na primeira declinação. É isso que você queria dizer, não era? Sim, isso eu queria dizer, porque é por isso que a primeira classe pega duas declinações, que é para poder ter os três gêneros, né? Isso, exatamente. Então ele pega aqui, olha, vocês estão vendo aqui, olha, ele pega para as terminações masculinas, ele pega a segunda declinação. Para as terminações neutras, ele também pega a segunda declinação. E para as femininas, aí ele pega, às vezes ele pega as terminações tudo em eta, tudo em alfa e às vezes em misto. Então é um pouquinho complicado. Então tem aquele problema do Feminino e masculino não é da primeira declinação, não? não. Normalmente porque eles tentam fazer a diferença bem forte, né? Aí, então, ele pega o masculino da segunda e o feminino da primeira. Vocês estão vendo aqui as terminações aqui, olha. Calos, calé, calon, calen, calu, calés, calói, calé, calê, aí seria calé, porque se repetiria o nominativo. Deu para entender, Guilherme? Então, o masculino da segunda declinação também, esse paradigma aí do triforme, não é da primeira, não? Não, porque seria calés. Se fosse assim, seria calés, com eta sigma, né? Teria que ser assim, calés. Não é calés. Então, é o feminino da primeira declinação e o masculino neutro da segunda declinação. Isso, exatamente. Aí o Eduardo quer perguntar uma coisa? É só para confirmar. Então, o adjetivo ele não tem uma declinação específica. Não. Mas ele, às vezes, o problema é porque, às vezes, ele vai pegar terminações da primeira e da segunda declinação, quando ele é assim, triforme, assim, bonitinho, que nem esse aqui que a gente tá vendo. E, às vezes, quando ele pega da terceira declinação, as terminações, aí dá uma bagunçada. Porque lá na terceira declinação, a divisão de gênero é mais fluida. Então, é mais assim... Aí, normalmente, esses outros adjetivos que são mais feios, para mim, que gosto das coisas arrumadas, em colunas diferentes, eles não vai ter essas três colunas bonitinhas. Ele vai ter só duas colunas. Aí vai ser um negócio mais feio. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês uma coisa assim. Seria um... Tem uma masculino e feminino e outro por neutro, né? Isso, exatamente. Seria como, por exemplo, o tis. Tá vendo o tis aqui? Aqui do lado? O tis não é bem um... A gente pode dizer que o tis, ele é um adjetivo. Mas pra gente, a gente traduz às vezes como se ele fosse um pronome. Então, vocês já viram, acho que ele aparecer em algum nos textos, mas não tenho certeza. Deixa eu mostrar para vocês o tis. Então, o tis, ele significa assim, algum, alguém. Vocês estão entendendo o que significa o tis? Então, eu digo assim, algum homem, alguma mulher, eu não... Tem um definidor?
Isso. Ele seria um indefinidor, né? Seria um pronome. Acho que não sei se é pronome indefinido que chama, mas a gente poderia chamar ele de pronome indefinido, né? Então, tis seria alguém, algum homem, alguma mulher. Aí, tiná seria o acusativo, né? Aí, tinos seria o genitivo, tini seria o dativo. Isso para o masculino e para o feminino. Aí, para o neutro, aí você teria o ti, tinos, tini. Aí o ti, esse ti, a gente viu muito assim, tipo, o quê? Por quê? Significando assim, né? O interrogativo. Depois vocês vão ver que as mesmas formas desse ti são usadas para o interrogativo, para o pronome interrogativo. Aí a diferença vai ser só uma diferença de acentuação. Aí então esse ti aqui significa alguma coisa, alguma coisa. Tinos seria de algo, de alguma coisa. Tini para algo, para alguma coisa. Também. Mas aí ele é quando ele é interrogativo, né? Que ele pode significar quem. Quando você for, quem fez isso? Então você pode dizer tis. Ou quem é você? Tis. Mas aí é quando ele é interrogativo. Aqui ele está indeterminativo. Não está interrogativo. Mas eu acho que logo abaixo ele deve. A diferença é só uma diferença de acentuação. Aqui um outro exemplo. Olha aqui. Esse aqui, olha, ele está dizendo como propício, né? Eufron. Então, eufron aqui, né? É tanto propício, propícia, né? Propício, propícia, né? Eufrona, eufronos, eufroni, eufron. E é isso para o masculino e feminino no singular. No neutro fica eufron, eufron, eufronos, eufroni. Aqui eufrones, eufronas, eufronon, eufronon, eufrosi ou eufrosim, eufrona, eufronon, eufrosi ou eufrosim. Então aqui seria um outro exemplo de um adjetivo que não tem duas formas diferentes, uma para o masculino e uma para o feminino. Aqui o masculino e o feminino é igual, a diferença é para o neutro. Deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa aqui para vocês. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que bem aqui no final, ele dava o... Eduardo, você quer perguntar o quê? Só aproveitando uma coisa que eu estou percebendo, alguns plurais não têm vocativo. Existe razão para isso? Não, assim, ele não. Aqui nesse material, quando ele não coloca, é porque é igual ao nominativo. Deu para entender? Perfeitamente. Ótimo, tranquilo. Aí aqui. Então, deixa eu ver aqui. Assim, um exemplo aqui. Isso aqui funcionaria como um adjetivo. Os particípios, os verbos, eles têm umas formas nominais que a gente chama de particípio. Que eles funcionam como adjetivos. Eles podem funcionar como uma forma substantivada, mas eles funcionam como um adjetivo, no sentido de que você vai ter uma terminação masculina, uma feminina, uma neutra. Então aqui, olha, esse on, usa, on, seria o sendo ou ser. Ou assim, on seria, por ser o homem que é, né? O homem que está sendo, que existe, né? O usa seria a mulher que é, a mulher que existe, a mulher que está sendo. Vocês estão entendendo? E o on, só com ômicron, né? Seria a coisa que é, a coisa que está sendo. Tá dando para entender?
Aí aqui você percebe esse aqui, esse alfa, que é impuro. Porque quando chega lá no genitivo, vai aparecer uses, usei, né? Aqui, olha, o eta aqui, olha, no genitivo e dativo singular. Mas quando você chega lá no plural, vai estar lá os alfa, né? Da primeira declinação. Usai, usai, usas, uson, usais. Tudo bem, gente? Hoje a gente está dando um panorama bem grande de tabelas, olhando para tabelas e pensando sobre tabelas, né? Não sei se vale a pena fazer isso, mas às vezes vale. E por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele trabalhinho, né, de copiarem essas tabelas e depois mandarem para mim aí a cópia que vocês fizeram. Só que vocês mudem a ordem aí dos casos. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer, né, colocar o artigo para poder ajudar vocês a lembrarem, né, qual é o gênero, né? Mas aqui é um particípio. Esse particípio aqui é um particípio ativo, ele não é médio. Acho que a gente não viu ainda a voz média, nem voz passiva, mas ele é um particípio ativo. Então, às vezes, você já ouviu falar na ontologia. Talvez você estudou já um pouco de filosofia e você ouviu falar da ontologia. E você não sabe, assim, da onde é que vem essa palavra. Ele vem aqui desse particípio aqui, desse on, né? On, usa on, né? Aquilo que é, aquilo que está sendo, né? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Bem, na verdade, essa parte de declinação só fica mesmo claro, assim, para evitar quer dizer, também para evitar o decoreba, mas existem alguns critérios também para entender, mas só fica realmente claro quando a gente estuda a morfologia histórica, né? Porque aí essas mudanças, né, esse alfa puro, alfa impuro, por que muda? Na verdade, as mudanças linguísticas elas não são aleatórias, né? Então, existem razões quando aparece, igual o senhor falou aí daquele alfa puro, né, que ele é precedido do epsilon, né, do iot e do rho, né? Então existe um critério para que o alfa permaneça puro, né, quando ele é precedido dessas letras. Então, para investigar, os linguistas explicam por que também, às vezes vai ser razões fonéticas, para evitar determinadas cacofonias, para evitar um monte de coisa. Quando a gente estuda isso, essa chama morfologia histórica, fica bem mais claro, você entende o porquê dessas irregularidades que estão aparecendo aí. Mas a princípio, assim, você decorar do nada fica muito difícil. Eu, por exemplo, preciso de razões, né, linguísticas para... Não, assim, na verdade, agora no presente momento, o trabalho que eu estou pedindo para vocês é um trabalho, primeiramente, de decoreba. Mas ele vai gerar em vocês a dúvida. E aí espera-se que vocês corram atrás das explicações para isso. E aí, para poder descobrir as razões, aí vocês vão ter que ver, né, as explicações, né, da gramática comparativa, né? E aí vocês vão encontrar essas explicações. Eu espero. Aqueles vídeos tem que ser mandando a Analinha, né? A Analinha no YouTube. Uhum. Os vídeos dela explica essa morfologia histórica, explica direitinho. Não é. Ela é muito boa, professora. E tá com os vídeos novos agora, muito interessantes. Eduardo, você levantou a mão? Sim, é porque eu estou reparando aqui que quem que é qual, ele, se não pela acentuação na forma neutra, ele vai lembrar muito o artigo. Isso, né? Isso. Eu ia chamar a atenção para isso. A questão é em relação à pronúncia, porque esses acentos eles têm funções reversas
no grego ático clássico e no grego erasmiano. Aí como é que fica você inverter completamente, você literalmente inverte a forma de pronunciar o artigo e esse que é qual, né? Sim. Não, o que vai acontecer é que é um destaque, né? Não é para ter um destaque, né? Lá no artigo, né? Lá no nominativo, né? Mas aqui tem um destaque, porque aqui são pronomes relativos, né? Esse os seria o quem, mas poderia ser o qual, né? A gente diz às vezes o qual, o que, né? Que fez isso, aquele que fez aquilo, né? Seria a qual, quem, né? Aquela que fez aquilo, né? Ro seria a coisa que. Então perceba aqui é um pronome relativo que se parece muito com o artigo. Então ros, re, ro, ron, ren, ro. Perceba que aqui não tem o tal, né? Ton, lá no artigo vai ter o tal aqui aqui ó. Ton, ten, to. E aqui não vai ter o tal, né? Tu, aí aqui, ó, who has, who, então seria de quem ou do qual, né? Ou de quem ou da qual, ou aqui da coisa qual, né? Daquilo que provém alguma coisa, né? Who. Aí aqui, então não tem o tal, né? Não seria tu, tes, tu. E aqui, Roy, rei, Roy, não teria o tal, né? Não seria toi, tei, toi, né? Do dativo. Aí aqui no plural, roi, rai, ra. Acusativo, rus, ras, ra. Não teria o tal, não teria tus, tas, tá. Aí ron, ron, ron. Não seria ton, ton, ton. Rois, rais, rais. Aqui eu acho que tem um. Não, aqui deveria ser rois também. Acho que tava tendo um. Tenho quase certeza que aqui tem um errozinho de digitação que deveria ser rois. No lugar desse alfa deveria ter um ômicron. Rois. Aí aqui deveria ser rois, igual ao masculino. Isso aqui então seria um pronome relativo. Então é só mostrar para você que o pronome relativo se parece muito com o artigo. Aqui é um pronome indeterminado, uma coisa assim, né? O des, nenhum, né? Ninguém, né? O des, o demia, o den, né? Nada. Aqui, ó, também, olha, ele tem 3 formas. É porque eu acho que aqui não está mostrando aqui. Deixa eu ver se eu deslizo. Deslizei demais. Que é o des, o demia, o den, né? Seria ninguém, nenhum, né? O demia seria nenhuma mulher, né? O dens seria nada, nenhuma coisa, né? O dena seria também, né? O ninguém, nenhum. O demian seria nenhuma mulher, nenhuma coisa feminina, né? O den, né? Nenhuma coisa, né? O denos, o demias, o denos. Perceba que aqui o feminino é da primeira declinação, mas o masculino e o neutro está com terminações da terceira declinação. O des, o dena, o denos, o deni, o den, o denos, o deni. Então você vai ter, né, essas palavras que vai ter assim 3 formas, só que o masculino e o neutro vai ser da terceira declinação, enquanto que o feminino vai ser da primeira. Sim, aqui não sei se nominativo, acusativo, genitivo, dativo, né? O des seria o nenhum, né? Nenhum, ninguém, né? O dena seria o objeto direto, né? O denos seria o genitivo, né? Da ideia de posse, de origem, né? O deni seria o pronome, o dativo, né? Seria poderia ser, né? O objeto indireto, né? O deni, para ninguém, né? Poderia dizer assim, né?
Aí aqui, olha, aquela outra forma aqui, os interrogativos. Ó, tines, o plural, ó, tines, tinas, tinon, tissin, tina, tina, tinon, tissin, né? Eles são acentuados, enquanto que aqueles outros indeterminativos não são. Tá aqui, ó. Tis, esse tis aqui é perguntando quem, né? Não é alguém ou alguma pessoa ou algum homem ou alguma mulher. Eu perguntando quem fez isso, né? Tis, tina, tinos, tini, ti, o que, por quê? Tinos, ou seria um genitivo, né? De que, do que, né? Do que veio isso, né? De que é isso? De qual coisa é isso? Tine, para qual coisa é isso? Aí aqui é os pronomes reflexivos. É interessante que vocês deem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Aí a gente ainda tem ainda um tempinho. Deixa eu ver se eu mostro aqui os artigos. Não sei se a gente já deu uma olhada nos artigos. Artigos não, pronomes. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas dos pronomes pessoais. Ego e su, né? Seria a primeira pessoa, né? Ego, eu, né? Su, tu, né? Então, me é me. Então, esse aqui seria uma versão mais átona e aqui seria uma versão mais tônica, que é usada, assim, às vezes, depois de uma preposição, para dar um destaque maior, né? E me seria uma versão mais tônica, né? Mas estaria no acusativo também. Mu seria o genitivo, emu também seria uma versão mais tônica, né? Que apareceria para dar um destaque, ou depois de uma preposição. Moi seria o dativo, emoi também seria dativo, né? Seria o para mim, né? O mu poderia ser o meu, né? O mu seria o meu. O me poderia ser o mi, né? Aí o su seria o tu, né? Se seria o ti, te, né? Su seria o teu, né? Às vezes, o teu. Soi seria o pra ti, com o ti, né? Remeis seria nós, né? Remas seria acusativo, né? Remon, às vezes seria o nosso. Remon, às vezes a gente vai traduzir como nosso. Remin, né? Seria para nós, né? Humei seria o vós, né? Humas, né? Seria o vós também, né? Às vezes vos, né? Humon, às vezes seria o vosso. E humins, às vezes seria o para vós, né? Rutos, haute, tuto. Esse ruto, haute, tuto, ele é um demonstrativo, mas às vezes funciona como um pronome pessoal de terceira pessoa. Então, rutos significa este, né? Mas às vezes significa ele. Às vezes a gente tem que traduzir como ele, né? Tuton seria o acusativo de rutos. Então aparece um tal, né? Rutos é o nominativo, no acusativo tuton, no genitivo tuto, no dativo tutoi. Vou aqui no feminino haute, tauten, tautes, tautei. Aí no neutro tuto, isto, né? Tuto, 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 tutoi, né? Então às vezes a gente vai traduzir isso como ele, ela, ou isto, né? Deixa eu ver aqui o Hoje a gente acabou ficando só mais na gramática, só nas tabelinhas, vamos vendo as tabelinhas hoje. Aí o hutoi, tutus, tuton, tutois, né? Seria estes, né? Estes homens, né? Ou eles, né? Hautai, estas mulheres, né? Elas, às vezes, tautas, tuton, tautas. Aí tauta, estas coisas, tauta, tuton, tutois, né? Aí aqui um outro pronome demonstrativo, que às vezes vai funcionar como um pronome de terceira pessoa. Ekeinos, ekeine, ekeino. Seria o aquele, aquela, aquilo, né? Então, ekeinos
ekeinos, ekeinon, ekeinu, ekeinoi. Aí no feminino, ekeine, ekeinen, ekeines. Ekeinei, né? O dativo, né? Seria aquela, né? Ekeino seria aquilo, né? Seria sem gênero, né? Nem feminino, nem masculino. Ekeino, aquilo, né? Ekeino, ekeino, daquilo, né? Ekeinoi, às vezes para aquilo, né? Plural, ekeinoi, ekeinos, ekeinon, ekeinos. Então, se parece muito com um adjetivo de primeira classe, um adjetivo com formas, com terminações da primeira e da segunda declinação. Ekeinai, ekeinas, ekeinon, ekeinais, ekeina, ekeina, ekeinon, ekeinos. Então, olha, então, como eu estava falando, o objetivo aqui é a gente tentar gerar um certo, primeiro, uma certa visão do todo para você. Eu sei que você não vai decorar isso aqui em um dia, mas você vai começar a fazer um esforço para observar que existem essas formas diferentes e essas palavras, e isso vai gerar um certo desejo de você pesquisar e se aprofundar nesse assunto. Aí aqui outro pronome, outro adjetivo, que a gente pode dizer também que é um adjetivo, que também é usado como um pronome de terceira pessoa, é o autôs, auté, autor, que às vezes significa mesmo ou próprio. Mas a gente às vezes vai traduzir como o próprio. Pode dar a ideia de identidade ou de intensidade. Então, autôs, às vezes a gente vai dizer ele, mas a gente às vezes vai dizer o mesmo, né? O mesmo. Ele mesmo. Autônomo, né? Autu, autói, seria o masculino, né? Auté, autena, autés, autéi, né? Seria ela ou ela mesma, né? Autor seria isso mesmo, né? Autor, autor, autu, autói, isso no singular. No plural ficaria autoi, autus, autona, autois, para o masculino. Altai, altás, autona, autais, para o feminino. Altá, altá, autona, autois. Percebam que, conforme você for copiando essas tabelas, você vai, para vocês começarem a perceberem como as terminações se repetem, como elas se repetem, né, nos pronomes, como elas se repetem nos artigos, como elas se repetem, né, em alguns adjetivos diferentes. Então, esse aqui vai ser um pronome um tanto... Ele vai servir de base para o pronome reflexivo, que acho que está aqui do lado. Deixa eu ver só. Isso, também por aqui. O pronome reflexivo, né? Ele vai dar aqui... ele pega, né, ele combina aquele pronome lá com, que a gente pode dizer que às vezes é um pronome de identidade, com os pronomes pessoais propriamente. Então, emalton vai juntar o eme com autônomo. Então eu vou juntar e não vai ter o nominativo. Vai ter, começar aqui com o genitivo, ou melhor, acusativo, genitivo e dativo. Então, emalton seria eu mesmo, né? Emaltua, de mim mesmo. Emaltói, né? Para mim mesmo. Emalten, para mim mesma, né? De mim, emaltés, para mim mesma. Emaltei, para ela mesma. Mas aí, lembrando que isso aqui às vezes vai significar ele, e às vezes você não vai conseguir traduzir como ela mesma, ou eu mesmo, né? Ou eu mesmo, eu mesma. Às vezes isso aqui vai acabar sendo você numa paráfrase, numa perífrase, você vai acabar virando ele ou ela. Aí remas, autus, nós, seria pode ser nós mesmos. Remona auton, de nós mesmos, né? De nosso mesmo, né? Nosso mesmos. Aí remin autois, para nós mesmos. Remas autás, para nós, seria nós mesmos. Remona auton, de nós mesmos. Remin autais, para nós mesmas. Aqui, na verdade, remas autás seria para nós mesmas. Você teria um gênero feminino aqui, né? Remas autás, para nós mesmas. Remona auton pode ser, todas as formas são iguais, né?
Remina altais também seria para nós mesmas. Teria o gênero feminino ali dentro, né? Aí, ser autônomo, ou então assim, salton, às vezes vai aparecer salton ou ser autônomo, seria ti mesmo, ti mesmo. Então, gnot, oti ser autônomo, conhece-te a ti mesmo, é um ditado conhecido, né, de sabedoria grega. Ser autu, de ti mesmo, né? Saltói, né, de ti mesmo. Aí, se auten ou salten, de ti mesma. Tu, mulher, né? Saltes, né, de ti mesma, né? Ou de origem, né, de ti mesma, né? Lembrando que o se auten seria o acusativo, né? O objeto direto, e se altes seria o genitivo, né? Se altés seria o dativo, né? Aí aqui o plural. Humas autus, vós mesmos. Humon auton, né? De vós mesmos, né? Vosso mesmo. Humin autois, para vós mesmos. Humas autas, para vós mesmas. Para vocês mesmas, mulheres, né? Humon auton, né? Às vezes seria o de vós mesmos. Vosso mesmo. Vosso mesmo, mulheres, né? Aí, de vocês mesmas, mulheres, né? Humina altais, para vós mesmas, para vocês mesmas, mulheres, né? Humina altais. Aí aqui o terceira pessoa, né? Realton seria ele mesmo, né? E às vezes vai aparecer no lugar de realton, halton, com o espírito rude aqui no Y. Halton, realton, no lugar vai aparecer halton. E aí aqui então havia então um primitivo pronome re, que é de terceira pessoa, né? Re, que significava tipo um ele, ela, neutro, né? Só esse re que junta aqui com auton, né? Ele mesmo, né? Realton, realten, ela mesma, realtou, ele, a coisa mesma, né? A coisa mesma, né? Realtu, né? Realtu, realtes, realtu, realtói, realtei, realtói, né? A coisa mesma, né? Para a coisa mesma, para a coisa mesma. Realtei para a mulher mesma, para ela mesma. Realtói para ele mesmo. Realtus, né? Seria um ele mesmo, objeto direto. Realton seria alguma coisa assim, deles mesmos, né? Deles mesmos, né? Realtores para eles mesmos, né? Realtar seria ela mesma, objeto direto, né? Realton seria delas mesmas, né? Realtar seria para elas mesmas, alguma coisa assim, né? Realtar seria para essas coisas mesmas. Realton dessas coisas mesmas, realtores, né? Pode ser também para essas coisas mesmas. Então, é interessante aqui a questão da tradução, você depois dá uma pesquisada também, como é que se traduz essas palavras, mas é interessante aqui você perceber também a morfologia, como é que essas palavras aparecem normalmente. Quando esse autos aparece no autos, auté, autor aparece no nominativo, seja singular ou plural, normalmente ele tem o significado de ele, ela, de essas coisas. Mas quando aparece assim, nos outros casos, pode dar a ideia pode dar essas outras ideias de pronome de identidade, pronome de reflexivo, pronome, às vezes, de um tanto assim, apenas de intensidade, um pronome de intensidade, dá só um reforço, uma certa. Quando eu digo assim, ele próprio, né? Ele próprio, ela própria, a própria coisa, não é outra coisa, é a própria coisa. Então, dê uma olhada para mim durante a semana aqui nessas tabelas, tente aí trabalhar com essas tabelas e aí, na próxima semana eu vou voltar para o capítulo 4 do método e tentar terminar o capítulo 4 do método. Então, só hoje terminar aqui de novo aqui reforçando o artigo, então, né? Ro, mas esse ro é sem acento, né? Então esse é fraco, ro, ré, to, né? Esse ro e esse ré não tem um acento, então ele vai juntar com a palavra
Então eu digo Juanthropos, Regüne. Se possível, faça os exercícios também, Arthur, do capítulo 4. É sempre bom fazer os exercícios. E aí eu vou tentar ver o que eu faço com vocês na semana que vem, o que dá tempo de fazer. Se eu puder, eu vou tentar fazer os exercícios com vocês. Porque hoje, essa semana, eu quis mostrar todas essas tabelas, ou pelo menos a maior parte das tabelas, para a gente ter uma noção do todo, né, do que é declinação lá no grego. Então, hoje eu acho que deu uma visão geral, né, do que é declinação, como é que funciona, né, as terminações, né, no grego. Talvez a gente não tenha visto direito a terceira declinação, mas também porque não houve tempo hábil para poder ver todas as tabelas da terceira declinação. Mas eu espero que vocês deem uma olhada e tenham uma base, e aí no outro semestre a gente tenta trabalhar melhor a terceira declinação. Não se espere, de iniciantes como vocês, se espera basicamente que vocês tentem dominar a primeira e a segunda para ter uma base boa, e o artigo, tentar aí, é para vocês conseguirem terminar, né, esse semestre conhecendo o artigo, essas formas aqui do artigo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida pro finalzinho da aula? Não, né? Então eu agradeço porque vocês me acompanharam até aqui. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui.